Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou trazer mais um vídeo aí sobre programação orientada a objetos, com outro exercício hoje. Mesmo esquema do vídeo anterior, com Java, fazendo ali pelo IntelliJ, mas vocês podem utilizar outra IDE caso sintam-se mais desconfortáveis. E bom, bora lá ver esse exercício aqui. Uma tecelagem tem três categorias de funcionários: administração, produção e vendedores. E por se tratar de um exercício de POO, a gente já consegue dar uma antecipada assim no que vai vir, mas o que tudo indica, nós vamos provavelmente trabalhar com esses tipos de funcionário específico, mas como os três são todos funcionários, talvez comportamentos e características em comum, a gente trabalhe em um lugar só, em uma classe só. E aí, características e comportamentos específicos de um determinado tipo de funcionário, a gente trabalha nessa classe em específica. Então, muito provavelmente aqui a gente vai ter uma classe chamada funcionário somente, onde a gente vai centralizar características e comportamentos que são comuns para os três tipos. E uma classe para cada tipo de funcionário, onde a gente consegue especificar ali um comportamento individual do funcionário da administração, da produção ou dos vendedores. Os funcionários da administração têm salário fixo. Os da produção são horistas, recebem por hora trabalhada e trabalham em turnos onde parte das horas são diurnas e partes noturnas. Já os vendedores recebem um valor fixo mais comissão sobre as vendas. Então, essa segunda parte do texto fala mais ou menos como cada tipo de funcionário recebe seu salário. Então, a gente vai ter provavelmente que fazer algumas contas ou determinar alguns comportamentos referente a esse salário. E ele já está adiantando aqui pra gente que, olha, cada funcionário tem um jeito diferente de receber. O administrativo aqui, da administração, é um salário fixo. Então, se ele recebe X por mês, vai ser aquele valor. Os da produção são horistas, então ele recebe tanto por hora. E aí a gente vai ter que saber mais ou menos quantas horas ele trabalhou para poder fazer essa multiplicação, né? E aqui ele também fala sobre as horas diurnas e noturnas, então talvez tenha algum cálculo específico ali, se X horas foram diurnas e noturnas, tem que provavelmente vai ter uma regra específica para isso. E os vendedores recebem um valor fixo mais a comissão sobre as vendas. Então talvez a gente também vai ter que ver ali quantas vendas esse funcionário vendedor fez para poder talvez pegar esse salário fixo dele e mais essas vendas. Então são algo que ele já adianta para a gente que, olha, falando de funcionário, na parte de salário, cada funcionário vai ter um comportamento individual. Para todos eles, a tecelagem precisa ter registrado nome, RG e salário base. Então, grifar aqui, nome, RG e salário base. Então, essa é uma característica de qualquer funcionário, independente do tipo que ele seja. Então, muito parecido com outro exercício do estacionamento, aqui a gente vai centralizar características e comportamentos comuns de todos os tipos de funcionário em uma classe, e as outras classes, que vão ser os tipos específicos de funcionário, que seria o administração, produção e vendedor, vão ter lá características e comportamentos específicos. Mas aqui a gente já consegue ver que essas três características vão ficar na classe que são valores em comum, tá? Porque fala de todos eles. E aí, assim, nome RG, tranquilo, a gente vai receber. E aqui a gente já tinha visto que salário é uma coisa específica de cada um. Então, esse salário base aqui, ele é uma característica em comum. Então, a gente vai ter em comum para os três. Mas a forma de calcular esse salário provavelmente vai ser diferente, pelo que a gente já leu. No caso dos funcionários administrativos, o salário base é o salário bruto do funcionário. O salário base é o salário bruto. Então, a gente já tinha visto aqui em cima que os funcionários administrativos têm um salário fixo. Então, provavelmente, quando a gente for receber qual que é esse salário base do funcionário, quando a gente estiver falando de um funcionário da administração, esse salário base, né, esse valor que a gente vai receber dele, é o próprio salário bruto dele. Então, aqui não tem muito segredo, tá bem tranquilo esse comportamento. Para os funcionários da produção, o salário base é o valor por hora que eles recebem. Ou seja, o funcionário da produção também vai ter um salário base, só que ele não vai ser o valor mensal, por exemplo.
igual é no caso do funcionário da administração. Porque o da produção recebe por hora. Então a gente vai receber um valor, ele vai ser menor, né? Porque na teoria o valor por hora ali é menor, porque é proporcional, né, às horas trabalhadas. E aí a gente vai conseguir ter esse valor para trabalhar ali. Talvez depois saber quantas horas ele trabalhou, fazer uma multiplicação. Mas é importante entender aqui que quando a gente estiver no contexto de funcionário administrativo, se a gente olhar salário base, é o salário bruto. Se a gente estiver no contexto de funcionário da produção, olhamos para a característica salário base, então é o valor por hora que ele recebe. E para o vendedor é a parte fixa do salário. Ou seja, a mesma característica denominada ali no exercício como salário base vai ter significados diferentes dependendo de qual funcionário a gente está falando. Então, é uma característica em comum para os três, o salário base, mas não significa que para os três é o valor que eles recebem por mês ou é o valor que eles recebem por hora, porque cada um tem uma característica ali referente ao salário. Faça uma hierarquia de classes que atenda às necessidades da tecelagem sem duplicação de código e que contenha para todos os funcionários os métodos abaixo. Não use construtores padrão. Faça construtores que inicializem os objetos com as informações necessárias. Legal. Então, aqui são os três métodos que ele diz aqui que precisa ter para todos, tá? Double salário líquido. Salário líquido retorna o salário líquido do funcionário. Como a gente viu que para calcular o salário ali, cada um tem um tipo, isso já aparece, já está indicando que esse salário líquido talvez não vai ser algo que seja comum para os três. Uma, que cada um tem um jeito de receber ali. E outra que o salário base deles é uma característica em comum, mas tem um comportamento diferente. Void Olerite é o segundo método. Imprime o olerite do funcionário especificando seus dados, seu salário base e tudo que foi somado ou descontado do salário, finalizando com seu salário líquido. Beleza? Então na prática depois a gente vai ver, mas aqui ele já adiantou pra gente que é um método em comum. Então provavelmente a gente vai manter ele naquela classe em comum, denominada só funcionário. Mas não indica que ela vai ficar só lá e que lá vai ter todas as informações. Aí na prática a gente pode ver se isso é verdade ou não. E void novo mês. Zera as informações que são acumuladas durante o mês, iniciando o mês seguinte. Tá. Também nos diz que é um método que tem que ter para todos, mas não está muito claro aqui o que são essas informações acumuladas durante o mês. A gente não consegue saber aqui que informações são essas ainda. Parece que cada um vai ter um tipo de informação, pelo que a gente leu ali para cima. E muito provavelmente os próximos métodos aqui embaixo vão dizer pra gente quais são essas informações. Então também me parece que é um método que vai ser comum, os três tipos de funcionário vão ter, mas a gente não vai conseguir definir uma regra comum para os três. Cada um vai ter a sua regra específica dentro desse método novo mês, tá? Então, vamos começar aqui, que já dá para adiantar bastante coisa aqui. Dá pra gente começar aqui com a nossa classe funcionário. E vamos para as características em comum delas aqui, né? Então, já tinha adiantado que nome, RG e salário base são características em comum. E provavelmente aqui o salário a gente vai trabalhar com double, por conta do ser numérico e pelas casas decimais, né? E salário base. Os três aqui são características, né, do funcionário, então a gente consegue criar um construtor ali para os três. E ali até dizem pra gente que não use construtor padrão, ou seja, aquele construtor que inicializa vazio. Então ele meio que pede pra gente um construtor que inicialize com as informações necessárias, que nesse caso seria com essas três características. E aqui é importante que a gente está recebendo salário base, mas depende do contexto do funcionário, vai significar um valor diferente, igual a gente tinha conversado antes, beleza? E aqui a gente também pode construir os getter e setters. Tá, então a gente já consegue declarar esses três métodos na classe principal, porque ele diz pra gente que todos os funcionários têm os métodos abaixo. Então, como as outras classes de funcionário vão estender esse funcionário comum, a gente já pode declarar esses métodos aqui. Mas não significa que aqui em funcionário a gente já vai especificar o comportamento de cada método.
Isso vai depender do que o método está pedindo para a gente. Então, o primeiro seria double salário líquido. Ele recebe algum parâmetro? Não. Retorna o salário líquido de cada funcionário. Ó, como a característica que nós temos aqui em cima é o salário base, e o salário líquido é o salário final que vai para o funcionário, em funcionário mesmo a gente não vai conseguir saber. Por quê? No caso do administrador, o salário base dele é o salário bruto que ele recebe. Mas não significa que o salário bruto seja o salário líquido. Ele pode ter descontos ou acréscimos nesse salário. Então, para o administrativo, não basta retornar só o salário bruto que ele recebeu por mês. Então, eu não conseguiria vir aqui e retornar a única característica que a gente tem por enquanto, que é o salário base. Além disso, se a gente estiver olhando para o funcionário da produção, o salário base, que é o que a gente talvez poderia retornar aqui, né? A gente está investigando se a gente pode fazer isso. É o valor por hora que ele recebe. Então, já não dá também, porque se ele trabalhou 2 horas, assim, cadê essas horas? Eu não posso retornar o salário líquido dele sendo o salário base, porque aqui eu teria, por exemplo, no caso do funcionário da produção, eu teria, sei lá, R$ 100 a hora, por exemplo. E o salário líquido dele é quanto ele vai receber no final do mês. Se ele já trabalhou mais que 1 hora, isso já não funciona. Então, e para o terceiro caso, que é o vendedor, é a mesma coisa. Então, já mostrou que a gente não consegue dizer aqui na classe funcionário como calcular esse salário líquido para os três, de uma maneira genérica e comum. Quando a gente, então, tem uma classe base que guarda características e comportamentos em comum, e a gente percebe que um dos métodos não consegue especificar a maneira como ele vai agir, o comportamento dele, e que isso vai, cada classe que herde essa classe funcionário que vai conseguir dizer, então a gente já ganhou poder, né, no caso de transformar essa classe como uma classe abstrata e tornar esse método também um método abstrato. Isso indica então para o Java que a classe funcionário agora não pode ser instanciada lá no arquivo principal, por exemplo. Então eu não poderia mais vir aqui e fazer funcionário é igual um novo funcionário. O Java nem vai deixar eu fazer isso aqui, alegando para a gente que essa classe é uma classe abstrata. Por quê? O que aconteceria, por exemplo, se eu fizesse funcionário.salário líquido? O Java não sabe. Não é na classe funcionário que a gente está dizendo o comportamento para calcular esse salário líquido. Esse comportamento vai ser específico para as outras classes que vão herdar o funcionário. No caso, o funcionário administração, funcionário vendedor, funcionário produção. E tudo bem, a gente vai depois criar essas classes e lá nelas a gente vai falar como que a gente vai calcular esse salário líquido. Mas aqui em funcionário, que é o primeiro passo que a gente está fazendo, não sabemos como fazer isso. Bom, Olerite, então é o segundo método, public void. E o Olerite ele vai imprimir as características do funcionário, seus dados, seu salário base e tudo que foi somado ou descontado do salário, finalizando com seu salário líquido. Aqui nós temos os dados dele. Temos o seu salário base também, faz parte dos dados, digamos assim. Tudo o que foi somado ou descontado nós não temos. E o salário líquido, nós conseguimos chamar o método abstrato salário líquido aqui de cima. Então, a gente consegue já adiantar parte do trabalho, mas não significa que esse método Olerite vai ficar centralizado só na classe funcionário. Porque cada classe que estender a classe funcionário vai ter características do que foi acrescentado e o que foi reduzido ali, né, descontado do salário. E essas classes vão ter que também dizer pra gente essas características em comum. Mas a gente consegue fazer aqui, adiantar parte do trabalho na classe funcionário e as outras classes depois só complementam com o resto das informações. Mas não significa que a gente precisa tornar esse método abstrato, porque parte do que ele vai fazer é incomum para os três. Então a gente consegue adiantar aqui na classe funcionário e nas outras classes a gente continua com as características que vão ter só lá. Então, como que a gente poderia fazer isso? Bom, pessoal, e aqui ele diz pra gente que vai finalizar com o salário líquido
né? O imprime aqui vai finalizar com salário líquido. E na classe funcionário, que é a classe em comum, a gente não tem de fato como calcular o salário líquido, que foi o que a gente estava discutindo aqui antes no método de cima, que ele se tornou abstrato. Mas isso não impede a gente, aqui da classe funcionário, de referenciar esse método abstrato. Por quê? Como a gente viu que uma classe abstrata não pode ser mais instanciada, a gente não consegue criar um objeto direto de funcionário, a gente vai ter que criar um objeto de funcionário administração, de funcionário vendedor, de funcionário produção. Isso significa que lá dentro de cada uma dessas classes especializadas, né, esse funcionário administração, por exemplo, lá dentro dele nós vamos saber como calcular o salário líquido. Ou seja, quando, por exemplo, a gente fizer funcionário administração.olerite, esse olerite vai percorrer o código, vai printar as informações, e quando ele chegar para chamar o salário líquido, o Java não vai estar enxergando esse abstract aqui. Ele vai estar enxergando o salário líquido do funcionário administração. E lá vai ter todo o código e o comportamento de como calcular esse salário líquido. Por isso que, de dentro de uma classe abstrata, a gente dentro de um método que não seja abstrato, a gente consegue chamar um método abstrato. E aí esse comportamento vai depender de qual classe que foi instanciada, de qual objeto que estiver chamando esse método. Então, na prática, a gente vai ver depois isso acontecendo. Por hora, esse salário líquido a gente ainda não sabe o que vai printar, como vai printar, qual que é o comportamento dele. E aí o último método é void novo mês. Zera as informações que são acumuladas durante o mês, iniciando o mês seguinte. Por aqui a gente não consegue saber o que são essas informações ainda, o que vai ser zerada, o que seria esse novo mês, o que significa o novo mês. Então, já indica pra gente que também vai ser um método abstrato, que as outras classes que vão estender a classe funcionário vão dizer pra gente o que esse novo mês faz. Beleza? Bom, então, bora lá. Aqui o texto começa com a parte dos funcionários administrativos. Então, vamos começar com a nossa classe funcionário administrativo aqui. As faltas vão sendo acumuladas durante o mês e depois são descontadas do salário base para calcular o salário líquido. Então, lembra que a gente tem dois métodos que nós não sabemos ainda como implementá-los. Salário líquido e novo mês. Então, provavelmente dentro de cada descrição aqui, nós vamos descobrir como que a gente calcula o salário líquido e o que acontece quando é chamado novo mês. Então, talvez nesse trecho aqui, ele vai descrever pra gente o que ele quer fazer nesse método e também como que o salário líquido e o novo mês vão ser implementados aqui no caso do funcionário administrativo. Então, relendo agora já com esse contexto na mente. As faltas vão sendo acumuladas durante o mês e depois são descontadas do salário base para calcular o salário líquido. Então, a gente já entendeu que quando a gente chamar o método aqui... aqui embaixo diz, cada falta desconta 1 de 30, né, 1/30 do salário base. Esse método incrementa em um número de faltas. Então, a primeira coisa que a gente consegue ver aqui, tem bastante informação, tem até coisa aqui pro final. Mas a primeira coisa que a gente quer saber é o que o método registrar falta faz. Ele só tem ali no funcionário administrativo, mas o que esse método faz? Incrementa, ou seja, adiciona de 1 a 1 o número de faltas. Isso significa que a gente vai ter que ter um atributo, talvez chamada quantidade faltas, número faltas ou só faltas, que cada vez que registrar falta for chamado, a gente adicione de 1 em 1. Então, já vamos fazer isso e vamos fazendo por partes, né? Então, como a gente já viu um pouco no outro vídeo do exercício do estacionamento, aqui a gente pode fazer o extends da nossa classe base, que é o funcionário, para ele herdar todas as características e os comportamentos da classe antiga. Tá. E aí aqui o IntelliJ vai falar pra gente, olha, cara, você precisa implementar alguns métodos abstratos que tem na classe funcionário, mas ao invés de usar o atalho, vamos escrever por aqui mesmo. Primeira coisa, antes de começar, a gente precisa replicar esse construtor aqui. Então, como que eu consigo receber essas características aqui
e repassá-las para cima, para funcionário. Eu consigo, de dentro do construtor do funcionário administrativo, referenciar o construtor de funcionário somente, usando a palavra-chave aqui, super. Quando eu faço assim, o super, e fecho parênteses, indica que aqui eu estou referenciando o construtor da classe de cima, da classe que eu estou estendendo aqui no caso. Então eu posso, aqui, esse construtor recebe nome, RG e salário base, e eu acabei de perceber que eu dupliquei aqui o nome, né? Na verdade é RG. E aqui então eu posso passar para ele nome, porque esse nome que eu recebi de funcionário administrativo, eu vou repassar para o construtor de funcionário, então ele vai cair aqui. E aqui eu atribuo para esse atributo. E a mesma coisa eu posso fazer para RG e salário base. Beleza? Então aqui a gente já terminou o construtor do nosso funcionário administrativo. E aí agora a gente tem que implementar os métodos abstratos. Então eu vou copiar esse método aqui. A gente ainda não sabe o que esse método vai fazer, tá? Na verdade a gente já leu, mas a gente focou mais no método registrar falta. Mas ali dentro ele já diz pra gente mais ou menos o que o salário líquido vai ter. Outro método abstrato que a gente precisa implementar aqui é o novo mês, beleza? E nosso, finalmente, registrar falta. Então, vamos lá. Aqui, então, esse método incrementa em um número de faltas. Isso significa que provavelmente nós vamos ter que ter um atributo chamado faltas ou quantidade de faltas. E percebe que, por exemplo, por aqui ele não diz explicitamente esse atributo. Mas como que você consegue saber quantas faltas o funcionário tem sem guardar esse valor? Logo, a gente sente a necessidade de ter um atributo aqui chamado faltas, por exemplo. E aí, como essas faltas são incrementadas de 1 em 1, então a gente pode usar um inteiro, né? Faltas. E o valor que a gente vai inicializar em faltas aqui no nosso construtor é 0, né? Ninguém começa já no mês com 10 faltas, por exemplo. É sempre 0 faltas que a gente inicia. Então, e sempre que o método registrar falta for chamado, ele vai incrementar em um número de faltas. Então a gente pode fazer aqui faltas mais. Então a gente vai incrementar o número de faltas. Assim, cada vez que registrar falta for chamado, a gente vai ter 1, 2, 3 e por aí vai. Legal? Bom, dúvidas podem surgir aí. Por que a gente não vai criar um getter e setter e não vai receber esse faltas pelo construtor? Na verdade, vou começar pela segunda pergunta que eu fiz. Por que a gente não vai receber esse número de faltas pelo construtor? Porque um funcionário, é a mesma explicação que eu dei anteriormente, um funcionário, ninguém vai começar um funcionário com mais faltas, né? No caso, normalmente as faltas começam zeradas. E como esse atributo ele vai ser modificado por um dos métodos internos, então ele não é uma característica atrelada assim ao funcionário, no sentido de que a mesma informação que iniciou com ele vai permanecer com ele. Então, atributo muito mais para o lado de ser um indicativo de status, de mudança, do que uma característica vinculada ao funcionário. E aqui a gente já consegue ver o que nós vamos fazer aqui no salário líquido e no novo mês, né? Então, vamos reler esse método. As faltas vão sendo acumuladas durante o mês e depois são descontadas do salário base para calcular o salário líquido. Opa, então a gente já sabe que aqui dentro a gente vai usar essa quantidade de faltas e a gente vai usar o salário líquido. O salário base, na verdade. E a partir de alguma conta, utilizando essas informações, a gente vai chegar no resultado do salário líquido. Beleza? Então vamos ver como que é essa conta. Cada falta desconta 1/30, né? 1 de 30 do salário base. Ou seja, o funcionário ele tem um salário base. E aí como que a gente consegue pegar o salário base aqui? O salário base está em funcionário, tá? Como ele está como private, só a classe funcionário consegue enxergar ele. Então tem dois caminhos que a gente pode fazer
para, aqui dentro de funcionário administrativo, conseguir acessar o valor de salário base. A gente pode usar o método getter que a gente criou para salário base. Então a gente poderia fazer assim, uma continha usando salário base. Ou 2, a gente pode transformar esse salário base para protected. O que o protected indica? Que as classes que estão no mesmo pacote vão conseguir acessar o salário base. Então, uma vez que eu transformo de private para protected, eu consigo chamar diretamente aqui salário base e já consigo fazer as contas. E essa questão dos pacotes tem a ver com criar outros pacotes aqui. No meu caso, eu tenho o pacote que é o IntelliJ Cria ali. Se eu tivesse um outro pacote, por exemplo, e essas classes não tivessem alinhadas no mesmo pacote, eu não conseguiria ver. Mas como todas estão dentro do SRC, eu consigo acessar esse salário base. Mas eu vou manter como private mesmo. E aqui eu vou utilizar o método getter. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. Meu salário base é dis.getSalárioBase. Acessando o método público aqui então do getter, né? O método assessor getter do salário base. E aí, a cada falta desconta 1/30 do salário base. Então, como que poderia ficar essa conta aqui? O meu salário líquido, então, ele vai ser o meu salário base menos esses descontos. Então, vou abrir um parênteses aqui para calcular esses descontos aqui dentro. Se cada falta tira um pedacinho de 30, né, 1/30 do salário base, então eu poderia calcular quanto que é esse pedacinho de 1 de 30 e multiplicar pela quantidade de faltas. Então eu poderia ter meu salário base dividido por 30. Então aqui eu teria quanto que vale um pedacinho de 30 e o resultado disso, então eu vou pôr outro parênteses aqui, eu posso multiplicar pela quantidade de faltas. Deixa eu pôr só faltas aqui. Esse seria o nosso desconto. Então, aqui eu tenho quanto que vale o salário base dividido por 30, eu teria quanto que vale cada um desses pedacinhos, né, de 1 de 30, e eu poderia multiplicar pela quantidade de faltas. Tá? Então, essa seria a implementação do nosso método para saber quanto que é o salário líquido do funcionário. Beleza? E agora, aqui na última frase, eu não lembro se a gente já tinha lido ou não, mas ele fala o que a gente vai fazer com o novo mês, tá? Que era o outro método abstrato que a gente precisa saber como é o comportamento dele dentro aqui de funcionário administrativo. Então, o método novo mês zera a quantidade de faltas. Então, bem tranquilo, a gente pode vir aqui e faltas recebe 0. Esse método até ajuda a gente a confirmar que realmente é necessário um atributo faltas, né? Porque você está falando que zera, então ele já indica pra gente que a gente precisa fazer algo com esse atributo. Bom, por aqui a gente fechou. Eu acho que eu vou deixar esse Olerite para o final, porque, igual eu tinha comentado, aqui de funcionário a gente consegue printar algumas informações, e aqui de funcionário administrativo nós temos novas informações, que no caso são as faltas e esse desconto, de quanto que foi descontado. Então eu vou deixar para o final esse método Olerite para a gente fazer dos 3 em sequência. Para os funcionários da produção, então eu vou criar aqui um funcionário produção. E aí a gente também vai ter aqui os nossos métodos abstratos sendo implementados. Vamos ver agora o método específico ali de funcionário produção que o exercício está falando para a gente. Então, vamos ter esse registrar horas diurnas e registrar horas noturnas, ou seja, não é só um na verdade, no caso são 2 métodos que o funcionário produção vai ter. Ambos recebem int horas, então receber um número de horas e vamos ver o que ele faz, tá? O número de horas diurnas e noturnas vão sendo acumulados durante o mês e usados depois para calcular o salário final do funcionário. Ou seja,
igual a gente tinha visto aqui em cima, o funcionário produção, ele tem o valor do salário dele calculado a partir das horas que ele trabalha. Então a gente já consegue perceber que a gente vai ter um método que vai acumulando as horas que ele trabalha, as horas diurnas, e acumulando as horas noturnas. Então isso indica que a gente vai precisar de atributos que vão salvando quantas horas diurnas ele fez e quantas horas noturnas ele fez. E esse método vai acumulando essas horas. Então, aqui a gente já vai ter os dois primeiros atributos, que são horas diurnas e horas noturnas. Então, e a gente precisa já inicializar os valores delas. Opa, faltou private aqui pelo nosso construtor. Então, a gente a mesma coisa de faltas, tá? Por que a gente não vai criar aqui, não vai receber horas diurnas e noturnas pelo construtor, e também não vamos usar os métodos getter e setters para eles? Porque, a gente já sabe o valor que inicia, né? Um funcionário inicia com 0 horas trabalhadas, e aí o método ali registrar horas diurnas e noturnas vão acumulando essas horas. E também são atributos ali que são mais mudança de estado a partir no comportamento interno, que seria esse registrar horas. Então, não é uma característica que acompanha o funcionário desde a inicialização desse funcionário de produção. Horas diurnas, começa com 0, e horas noturnas, começa também com 0, tá? E aí aqui a gente já consegue criar nossos métodos horas noturnas. E aqui ele diz pra gente que vão sendo acumulados durante o mês. Então, diferente do número de faltas, a gente não vai incrementar essas horas de 1 em 1. A gente vai receber um valor aqui e a gente vai acumulando. Então a gente consegue fazer a seguinte expressão: horas diurnas mais recebe essas horas trabalhadas. Isso essa sintaxe, né, esse jeito de escrever do mais recebe, é a mesma coisa de eu dizer que horas diurnas recebe a quantidade de horas diurnas já trabalhada mais essa quantidade de horas aqui de cima. Então é uma maneira compacta, né, reduzida de escrever essa mesma coisa aqui do lado. Esse sinal de mais igual aqui, tá? Que seria o acúmulo, né? Então, se eu tenho, por exemplo, 10 horas diurnas já trabalhada e o funcionário trabalhou mais 3 horas, então seria essas 10 horas mais 3 horas, tá? E a mesma coisa aqui para as horas noturnas. Beleza? As horas diurnas são pagas de acordo com o salário base do funcionário. Ou seja, isso indica pra gente que se o funcionário recebe R$200 a hora, por exemplo, e ele trabalhou 2 horas diurnas, a gente vai fazer uma multiplicação limpa entre esses caras. Porque as horas diurnas são pagas com o salário base. Então, não vai ter nenhum acréscimo por ele ter trabalhado essas horas diurnas. As horas noturnas têm um acréscimo de 30% sobre o valor das horas diurnas. O que indica então? Ele recebe, por exemplo, essas R$200 hora. Se o funcionário trabalhou 2 horas diurnas, então a gente vai fazer uma multiplicação limpa entre os R$200 que ele recebe por hora e essas 2 horas que ele trabalhou. Agora, se essas mesmas 2 horas fossem noturnas, isso ainda teria um acréscimo de 30%, tá? Então, como que isso ficaria no código? Mesma coisa, aqui, então a gente está falando de calcular o salário líquido, né? Então, a mesma coisa, a gente pode pegar o salário base pelo método assessor, lá da classe funcionário, que a gente está herdando, a gente está estendendo. E a gente poderia saber calcular ali quanto que ele deve receber pelas horas diurnas, noturnas e depois somar esses caras. Então, valor salário diurno, por exemplo, para a gente calcular primeiro quanto que ele deveria receber pelas horas diurnas dele. Que basicamente seria o salário base vezes a quantidade de horas diurnas que ele trabalhou. Então a gente tem aqui horas diurnas. Beleza? E o salário horas noturnas seria a mesma coisa, só que tem um acréscimo. Então seria o salário base dele, que
O salário base, no caso do funcionário produção, só lembrando, é quanto que ele ganha por hora. Por isso que a gente faz essa multiplicação aqui. É o salário base dele, vezes essas horas noturnas dele, só que tem um acréscimo de 30%. Então a gente pode multiplicar por 1,3 aqui, que seria 30% acima desse valor. Então o que isso está dizendo? Está dizendo, por exemplo, que se ele ganha por hora esses R$ 200 e ele trabalhou 10 horas, a gente vai fazer 200 vezes 10 e depois ainda vai dar 30% a mais para ele por conta dessas horas terem sido no período noturno, tá? E o resto, para finalizar esse método, é só somar essas horas diurnas mais essas horas noturnas. Beleza? O método novo mês zera a quantidade de horas diurnas e noturnas. Beleza? Então, horas diurnas zera, horas noturnas também zera. Maravilha? Aqui, além disso, né, também está faltando o método Lerite, mas vamos deixar para o final esse cara. E agora vamos pro vendedor, que seria o último método aqui. Void registrar venda. E vamos criando a nossa classe aqui. E aí a gente pode vir para baixo e criar o nosso método void registrar venda, recebendo o valor da venda ali, né? Recebendo o valor. E aí a gente vai ver o que a gente vai fazer com isso, que até agora a gente não leu, então a gente não sabe. Tá. As vendas de cada vendedor vão sendo acumuladas durante o mês. Mesma coisa aqui das horas diurnas e noturnas. Então, isso já indica pra gente um atributo chamado talvez vendas, total vendas, e elas vão sendo acumuladas a cada registro de venda que esse vendedor faz, né? E depois usadas para calcular seu salário líquido. Então, a gente já, mais ou menos seguindo o padrão, a gente vai ter que ter um atributo aqui, total vendas, e como essas vendas, o valor delas a gente recebe como double. Então, aqui o total também é double, né? A gente também precisa inicializar esse total vendas como 0 aqui. E elas vão sendo acumuladas, então é o mesmo esquema do funcionário produção com as horas diurnas e noturnas. Então, total vendas mais recebe esse valor aqui. Beleza? Bom, o registrar vendas faz isso. Agora vamos ver como o valor dessas vendas acumuladas vão impactar no salário do vendedor. Além do salário fixo, os vendedores recebem 3% de comissão sobre o valor total de vendas durante o mês. Ou seja, o salário líquido do vendedor vai ser o salário base mais 3% do total de vendas que ele fez, porque é a comissão que ele recebe pelas vendas. Então, vamos pegar aqui o salário base, tá? E aí a gente já consegue retornar aqui, por exemplo, quanto que é o salário líquido dele, que seria o salário base mais essa comissão dele. Como que a gente consegue calcular essa comissão? O total de vendas que ele fez, só que extraindo só 3% desse cara. Só 3% do total de vendas. Então, por exemplo, se o total de vendas aqui que o funcionário fez, o vendedor fez durante o mês for R$ 100, por exemplo, ele vai ter o salário base dele mais R$ 3, né? For 1.000 vai ser 300 e por aí vai. Só 3% aqui. Se a gente colocar só 0,3, isso indicaria 30%, que não é o que o enunciado pede, né? O enunciado pede só 3%. Bom, e o método novo mês zera o total de vendas. Então a gente pode vir aqui e total de vendas a gente vai zerar. Beleza? Os 3 funcionários aqui que herdam a classe funcionário têm comportamentos bem parecidos ali. Todos têm um ou dois, né, atributos que vão ajudar a calcular o salário dele. E a gente tem que inicializar o valor deles. O novo mês, o comportamento padrão é zerar. E aí essas características específicas de cada funcionário vão ajudar a gente na hora de calcular o salário líquido desse funcionário. Tá. Bom, então agora vamos continuar o método Olerite para cada um dos funcionários,
porque a gente viu aqui que essas características específicas também precisam ser printadas, tá? Aqui a gente imprimiu o que a gente podia, e aí a gente consegue imprimir mais informações sobre esse funcionário em cada uma das classes. Então a gente pode vir aqui e ter o mesmo método Olerite, tá? E a gente pode até colocar aqui um override. Algumas IDEs vão até sugerir isso para vocês, que é o caso do NetBeans. E aqui é só uma indicação mesmo para nós desenvolvedores, para a gente ver que esse método a gente está sobrescrevendo ele, ou seja, a gente está pegando ali a mesma assinatura de um método que já existe na classe de cima, que é no caso funcionário administrativo, a classe de cima é o funcionário, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui para funcionário produção e funcionário vendedor, tá? Só que aí, se eu simplesmente chegar aqui e escrever o meu print e imprimir algumas coisas aqui, e alguém instanciar a classe funcionário administrativo e chamar o método Olerite, ele vai simplesmente chegar printando isso aqui só. E aí a gente não quer isso, a gente quer que ele printe tudo que o funcionário já tem, que são as características em comum para todos os tipos de funcionário. E além dessas, a gente quer modificar esse método para, além dessas, printar outras coisas aqui, certo? Então, como que a gente consegue falar assim, olha, eu quero fazer tudo que o Olerite da classe de cima já faz e, além disso, fazer outras coisas. Então, eu posso, igual o construtor, eu posso chamar a palavra-chave super, que ele vai trazer todas os métodos e os atributos públicos da classe de cima. E no caso eu quero chamar o Olerite da classe funcionário. E depois disso eu quero fazer o meu systemout println aqui. E continuar imprimindo informações que eu tenho só aqui dentro da classe administrativa. Então eu vou replicar esse comportamento aqui para os três. E agora vamos ver o que funcionário administrativo, produção e vendedor precisa imprimir. Imprime o Olerite do funcionário especificando seus dados, ou seja, esse a gente já imprimiu. Seu salário base, a gente já imprimiu. Tudo o que foi somado ou descontado do salário, a gente ainda não imprimiu, porque essas informações são bem específicas do tipo de funcionário. E o salário base a gente já imprimiu lá na classe funcionário. Então, aqui ficaria então só tudo o que foi somado ou descontado do salário. Então vamos ver o que foi somado ou descontado do funcionário administrativo. No caso do funcionário administrativo, é um desconto. É aquela regra por faltas, tá? Então a gente poderia vir aqui e printar quanto que foi descontado dele. E o desconto é esse trecho de código aqui, tá? E aí a gente também teria que pegar o salário base e printar aqui. Só que isso aqui funciona, tá ok, a gente consegue saber quanto que foi descontado. Só que a gente consegue melhorar esse código, né? Porque a gente está duplicando o código aqui. Então a gente está fazendo essa conta para saber quanto que foi descontado aqui. E aqui embaixo tem o mesmo trecho de código. E toda vez que a gente vai usar o mesmo trecho de código em mais de um lugar, é interessante que a gente extraia esse trecho de código para um método. E esse método, ele faz aquele trecho de código uma vez só. Então, como que ficaria isso? Eu poderia ter aqui, então, um método que vai retornar o desconto, né? Então, desconto, por exemplo. E eu poderia pegar esse trecho de código aqui e colocar ele aqui dentro, tá? E aí a mesma coisa, eu vou ter que pegar o salário base aqui e retornar ele. O que isso implica? Que agora a gente pode tirar esse trecho de código aqui e chamar o nosso desconto. É a mesma coisa, eu só extraí parte do código para dentro de um método aqui de dentro. E a mesma coisa aqui, tá?
Então eu posso vir aqui e escrever desconto. Bom, possíveis dúvidas que podem implicar aqui. Por que esse desconto é privado? Basicamente porque a gente só quer saber o desconto aqui dentro da classe funcionário administrativo. Outras classes não querem saber quanto que foi descontado. O enunciado não fala pra gente ter um método que diga quanto que foi descontado. Isso é uma informação que a gente só está precisando aqui dentro mesmo. Então a gente pode manter como private. E isso é uma boa prática, porque quanto mais coisa a gente consegue esconder dentro da nossa classe, melhor. A gente permanece público mesmo só daquilo que nos é pedido mesmo, explicitamente. Então a gente consegue extrair esse trecho de código. E aí aqui no final a gente consegue printar o desconto. A gente também consegue talvez printar a quantidade de faltas ali, né? Beleza? Então, funcionário administrativo, ele implementou o método Olerite. Imprimiu tudo que já tinha na classe funcionário, que são as características em comum. E imprimiu aqui as características que são específicas do funcionário administrativo. Vamos então para o funcionário de produção agora. A mesma coisa, a gente tem que printar aqui os valores somados ou descontados. Então aqui no caso, os valores somados ou descontados seriam esse trecho de código, né? Então seria o salário base vezes as horas noturnas, né? Seriam esses acréscimos. Então a mesma coisa, para a gente já se antecipar, e vamos extrair esse trecho de código daqui para cá. Mesma coisa, vamos chamar o get salário base. E só lembrando que caso você queira chamar direto salário, seria só vir aqui em funcionário e trocar de private para protected. E aí vamos substituir esse trecho de código que a gente já implementou ali em soma horas diurnas. Soma horas noturnas. Beleza? A gente poderia até fazer direto aqui, né? Mais horas noturnas. E aí o nosso código já ficou bem mais simples. Beleza? E aí aqui a gente também poderia printar, só como informação a mais mesmo, horas diurnas e noturnas, né? Beleza? E agora vamos para o último funcionário vendedor aqui, que vai ser a mesma coisa. Então aqui imprimir, né, o que foi somado ou descontado. Aqui no caso é o que foi somado. Então a gente pode antecipar aqui e criar, né, um método privado que vai falar pra gente a comissão dele, né, que vai retornar pra gente a comissão. É esse trecho de código daqui. A gente pode substituir isso aqui por comissão, né, o salário base mais a comissão. E aqui a gente poderia printar então comissão. Bom, pessoal, então é isso, as nossas 4 classes, na verdade, né? Foram essas: o funcionário administrativo, produção e o vendedor. Aqui então a gente tem as nossas características que já nascem com a classe funcionário, por isso que a gente tem que receber ali o construtor deles e também fazer os métodos assessores getter e setters. A gente inicializa eles recebendo por parâmetro. Aqui a gente percebeu então que o salário líquido tinha e novo mês, né, teriam comportamentos específicos para as classes que iriam herdar do funcionário, por isso que elas se tornaram abstrato. E como um método abstrato só é possível dentro de uma classe abstrata, então a nossa classe funcionário obrigatoriamente se tornou uma classe abstrata. E quando isso aconteceu, a gente perdeu então a capacidade de instanciar a classe funcionário. Agora a gente só pode instanciar, ou seja, criar objetos de funcionário administrativo, funcionário produção ou funcionário vendedor. Aqui a gente também teve um método que ele não precisou ser abstrato, porque a gente consegue já fazer um comportamento em comum e continuar esse comportamento nas outras classes. Então ele não precisa ser abstrato, a gente consegue referenciar ele nas outras classes que estão herdando, utilizando a propriedade, a palavra-chave super. Então aqui das classes que herdam as características e os comportamentos de funcionário, a gente precisa também inicializar um construtor com as mesmas características. E caso a gente tivesse características
novas, a gente receberia elas também nesse construtor. Mas como a gente não tem, a gente recebe as mesmas características da classe funcionário. Utilizando a palavra-chave super, a gente consegue referenciar o construtor da classe funcionário, reaproveitando esse trecho de código aqui, né? A gente não precisa duplicar ele. A gente inicializa a nossa propriedade aqui, faltas, com o número 0, a gente já sabe o valor. E a explicação, né, retomando, a explicação do porquê elas não estão no construtor, a gente já sabe o valor inicial delas. E dos getter e setters é porque ela não é uma característica que nasce com o funcionário ali que vai acompanhar ele. É uma indicação de mudança e que um dos nossos métodos vão gerenciando essa mudança, que no caso específico de funcionário administrativo é o registrar falta. Então aqui a gente tem a implementação dos métodos abstratos, indicando qual é o comportamento específico desses métodos, a lógica específica aqui para o caso funcionário administrativo. Tem um método que nos foi pedido para implementar. A gente extraiu um trecho de código que iríamos utilizar 2 vezes para um método privado, para não ter duplicação de código, igual o exercício pede para a gente. E aqui a gente continuou o comportamento do método Olerite, da classe base, e adicionamos novos comportamentos a ela, né? Modificamos esse comportamento. A mesma coisa aqui, de forma resumida, aconteceu em funcionário produção, dado as determinadas regras e contextos do funcionário produção, e a mesma coisa para o vendedor. E para finalizar o exercício, seria vir aqui na classe principal, que poderia ser main ou tecelagem, instanciar os funcionários administrativo, chamar os métodos dele, né, passar as características aqui para dentro do construtor, chamar as características, né, do administrativo. Então poderia gerar um novo mês, registrar uma falta e vendo se os valores estão batendo ali com o que a regra permite. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que gostem. Deixem sugestões, comentários aí e valeu, abraço.